Esse é o ValenteCast, o seu podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos para o nosso último episódio da série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados com a análise do conceito de autoridade nacional. E eu lembro que os nossos episódios também podem ser lidos em versão texto no site www.oscarvalentecardoso.com/blog. O inciso 19 do artigo 5º da LGPD define a autoridade nacional como órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é o órgão da União que tem, entre as suas principais atribuições, a regulamentação, o controle e a fiscalização do cumprimento da LGPD no território nacional. E a regulamentação é uma atribuição muito relevante porque boa parte da LGPD faz remissão não à regulamentação por decreto, mas sim à regulamentação da regra pela própria ANPD. E dentro da LGPD, a ANPD é regulada pelos artigos 55A ao 55L, que entraram em vigor no dia 28 de dezembro de 2018, de acordo com o artigo 65, inciso 1º da LGPD. Apesar de terem sido as primeiras normas a entrar em vigor, as restantes só entraram em vigor agora, no dia 18 de setembro de 2020, ou seja, quase 2 anos depois dessas primeiras regras, a ANPD não foi criada nesse prazo previsto em lei, ou melhor, não houve sequer uma preparação anterior para a sua efetiva instalação no dia 28 de dezembro de 2028. E o que seria um prazo inclusive antecipado e necessário para a estruturação administrativa exigida para a proteção de dados pessoais e a regulamentação das atividades de tratamento no país. Apenas no dia 27 de agosto de 2020, data da publicação do Decreto 10474 de 2020, foi aprovada a estrutura regimental e o quadro dos cargos em comissão e das funções de confiança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E nós já analisamos esse Decreto 10474 nos episódios 26 e 41 da primeira temporada do ValenteCast. Apesar de a ANPD deveria ter sido criada, pelo menos ter a sua estrutura pronta, antes do dia 28 de dezembro de 2018, só que isso ocorreu apenas, pelo menos se autorizou, se definiu qual seria a estrutura da ANPD apenas em 27 de agosto de 2020, só que o decreto só entrou em vigor no dia 6 de novembro de 2020, que foi a data da publicação da nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União, e de acordo com a regra da vacatio legis prevista no artigo 6º do Decreto 10474 de 2020, ou seja, quase 2 anos depois da data inicialmente prevista na LGPD. E isso significa que o dia 6 de novembro de 2020 é a data de nascimento da ANPD, a partir da qual ela passou a ter sua existência jurídica e passou a poder exercer os seus poderes, atribuições e deveres estabelecidos na LGPD e no próprio Decreto 10474, especialmente as diversas regras legais que precisam da regulamentação da ANPD. Inicialmente, a ANPD não tem personalidade jurídica própria, é um órgão integrante da estrutura da Presidência da República, com autonomia técnica e decisória, atribuições em todo o território nacional, com sede e foro no Distrito Federal, de acordo com o artigo 55A da LGPD e o artigo 1º do anexo 1 do Decreto 10474 de 2020. Essa natureza jurídica da ANPD é inicialmente transitória, porque ela pode ser transformada pelo Poder Executivo em uma pessoa jurídica da administração pública federal indireta, como uma autarquia especial vinculada à Presidência da República, de acordo com o artigo 55A, parágrafo 1º da LGPD. Só que,
De acordo com o parágrafo 2º do artigo 55A da LGPD, essa transformação da ANPD em um órgão interno da estrutura da Presidência da República em uma autarquia especial deve ocorrer em até 2 anos contados a partir da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Então, outra consequência da vigência, do início da vigência do Decreto 10474, está também no início do prazo legal para a modificação da natureza jurídica da ANPD. Se ela não for transformada em até 2 anos após a publicação da nomeação do diretor-presidente no Diário Oficial da União, o que aconteceu no dia 6 de novembro de 2020, essa personalidade transitória se transforma em definitiva. É claro, a menos que durante esse período de 2 anos haja a prorrogação desse prazo por uma modificação na LGPD, por alguma lei alteradora, né, da LGPD. Por outro lado, a ANPD tem autonomia técnica e decisória para, dentro da estrutura do Poder Executivo Federal, instaurar, processar e decidir os processos administrativos relacionados às suas atribuições, o que está previsto em vários dispositivos do anexo 1 do Decreto 10474 de 2020, como, por exemplo, artigo 2º, inciso 4, artigo 9º e o artigo 26, incisos 1º a 6º. Assim nós encerramos essa nossa sequência de 19 episódios com o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Vimos todos os 19 incisos do artigo 5º da LGPD e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!